Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, e depois vamos começar a nossa aula de hoje. Senhor Deus Pai, obrigado pelo privilégio de adorar o Senhor e também, ó Deus, nos preparar para continuar servindo ao Senhor. Nos capacite cada irmão que aqui está, cada irmã, para que continue sendo esse instrumento em tuas mãos, a fim de glorificar o teu santo nome. Nos ajude, ó Pai, porque entendemos que a Bíblia, ela não é um livro, ó Deus, um livro comum, mas é um livro, Pai amado, especial, um livro que tem a dimensão humana e a dimensão espiritual, sobrenatural. E por isso entendemos que não podemos compreendê-la sem estudar e sem também a ação do teu Santo Espírito. Por isso nos ajude a entender a aula de hoje, para que possamos aplicar isso e saber, ó Deus, então, estudar a tua palavra, aplicar nossas vidas e aplicar aqueles que também estão nos ouvindo ou nos ouvirão. Muito obrigado por cada irmão, abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós paramos aí na interpretação do texto bíblico. Lembre que a gente tem três passos fundamentais na preparação de um estudo ou uma pregação. Quais são eles, né? Primeiro, a gente já viu a observação. Eu preciso saber observar bem. Isso inclui leitura, isso inclui meditação, isso inclui anotação. Então, quando eu vou num texto bíblico, lembre disso, não esqueçam disso. Eu faço um papel de um investigador. Eu vou investigar qual o assunto, como esse assunto se desenvolve, o que que o autor está dizendo, qual foi a intenção dele, o que estava acontecendo naquele momento em que ele escreveu aquele texto, qual era a situação do autor, qual era a situação dos destinatários. Então, eu procuro compreender isso na minha investigação, que é o passo da observação. Depois falamos que eu preciso saber também interpretar, e a gente está nesse ponto, né, da interpretação. Lembra lá do gráfico que a gente passou, né, que a gente precisa ir lá para o mundo bíblico para entender o que está acontecendo ali. Eu não posso pegar um texto e diretamente dizer o que isso significa para mim. Eu preciso tentar entender o que estava acontecendo naquele texto. Qual é esse texto? Que tipo literário ele é? Que gênero ele possui? Quem escreveu? Quem recebeu? E aí fazer a análise das palavras, as relações corretas dessas palavras, que tipo de gênero literário tem ali, para mim saber interpretar corretamente. E hoje a gente vai ver alguns desses gêneros literários que existem na Bíblia, que a gente precisa saber interpretar corretamente, ok? Dúvidas aqui? Tudo bem. Tudo ok. O primeiro gênero literário que a gente tem é a exposição. A exposição é um argumento ou explicação direta da parte principal de uma verdade objetiva. Ela tem uma estrutura organizada, lógica, rígida e emprega termos-chave. A exposição nós encontramos nas cartas. As cartas é interessante porque ela tem uma estrutura, como ele apresenta aqui, lógica, organizada, que tem um começo, meio e fim, tem desenvolvimento, tem parágrafos, né? Então, e tem sequência, porque uma carta ela foi escrita de uma só vez, né? Não é como, por exemplo, os livros proféticos, que aqueles conteúdos lá, aqueles textos, né, foram dados em momentos diferentes. E eles foram, então, compilando aqueles textos, que foi a mensagem que receberam de Deus, e também estruturaram isso dentro de um livro, diferente das cartas. Por isso chamamos as cartas e o gênero literário de exposição. Ela tem essa característica. Isso significa dizer que a interpretação de uma carta ela é diferente de uma interpretação de outros gêneros literários, como, por exemplo, a poesia, a, a, os livros proféticos, os livros narrativos, né? Então, eu interpreto de maneira diferente porque o conteúdo é diferente.
Compreenderam isso daí? Sim. Segundo, né, existe também narrativa e biografia. A narrativa, ela conta as histórias, né? A gente tem os livros históricos na Bíblia, e especialmente estamos falando desses livros, né? Que contam a história como elas aconteceram. São livros narrativos. E dentro desses livros narrativos, nós temos também as histórias, que chamamos de biografia, que elas descrevem a história de um personagem bíblico. E nós temos esses dois dentro da Bíblia também. A maneira de observar esses textos precisa também entender e considerar que eles são narrativos. Nem tudo que está ali tem o objetivo, né, de trazer alguma lição, mas faz parte de um enredo, faz parte da história. Para que eu possa entender, eu preciso achar o centro dessa história. E aí saber tirar a interpretação correta dessa história ou biografia. Olha o exemplo aí, a história de Ruth e Noemi, em Ruth capítulo 1, versículo 16. Os irmãos entenderem. O terceiro gênero literário são as parábolas. Uma parábola, literalmente, é uma comparação. É colocar ao lado a fim de fazer uma comparação. Geralmente, uma parábola, ela parte de um conhecimento comum para uma aplicação espiritual. Isso é uma parábola. Ela também, a parábola, tem um centro. Nem todos os detalhes da parábola são detalhes que eu vou tirar uma lição, mas eu tenho que entender o centro dessa parábola. Olha o exemplo aí que vocês conhecem muito bem, né? A história do pai e dos filhos perdidos. Nessa história, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, né? O filho volta, o filho que foi para o mundo, ele voltou arrependido, foi aí que ele mudou, ou foi quando o pai encontrou ele? O que vocês acham? Rapaz, segundo o que ele declarou na própria palavra, ele reconheceu que pecou contra os céus e contra o seu pai. Ok. Tem mais? Irmã Raquel, o que você acha? Eu sigo o mesmo raciocínio do pastor. Ele voltou repetido. Não foi no momento que ele encontrou com o pai, mas sim ele teve atitude antes, porque foi a atitude dele foi sair de onde ele estava, né, com os porcos e ir até o pai dele. Então, eu penso que foi aquele momento que aconteceu o arrependimento dele. Certo. Nós temos, né, essa observação, mas veja que o propósito dessas parábolas, lá no capítulo 15 de Lucas, ele conta três parábolas, né? A parábola da moeda, a parábola da ovelha e a parábola do pai com os dois filhos. Essas histórias, elas têm um enredo progressivo, né? Ela começa com o exemplo de uma moeda, que é um elemento inanimado, depois parte, né, para uma ovelha, que embora seja um ser, né, porém é um ser inconsciente. E em terceiro, nós temos a parábola do pai e dos filhos, que a gente já temos consciência. As três parábolas, elas nos ensinam sobre o quê? Sobre o amor de Deus De Deus. quando encontra o perdido, né? E a ênfase nessas três parábolas não está na moeda, não está na ovelha e não está nos filhos. A ênfase está na mulher que procura a moeda, no pastor que procura a ovelha e no pai que procura os dois filhos. Por quê? Porque esses três elementos, eles representam Deus na parábola. Então veja que na história dos dois filhos, é o pai que vai em busca do filho. Lembra lá do texto, né, que diz que quando ele viu o filho ainda longe, ele foi até o filho e correndo o abraçou e o beijou. O filho volta, é verdade. Mas o que nós entendemos, ele até entende, né, que ele precisava se arrepender. Mas ele volta para não morrer de fome, porque o lugar em que ele estava
havia uma grande fome, ao ponto que ele passou necessidade. E ele volta porque ele diz a si mesmo, né? Na casa de meu pai, até os trabalhadores têm o que comer. E eu, sendo filho, estou aqui morrendo de fome. Ele volta. Mas o ápice que a gente poderia dizer do arrependimento dele, porque a fome ajudou ele a fazer reflexão. Ele faz essa reflexão, de fato, lá onde ele está. Mas o que causa impacto na vida desse filho, o que é? É o pai. Quando ele vê ele distante, corre para o abraçar, o beijar e trazer de volta à casa, como um filho, né? Ele nem deveria ser considerado mais filho, porque ele manchou o testemunho da família, a reputação da família, pelo que ele fez. Mas o pai o trata como filho. Então, esse amor do pai é que causa impacto nesse filho e que o transforma, né? E é exatamente a expressão do amor de Deus. É o amor de Deus que nos muda. É o amor de Deus que, quando nos alcança, que transforma o nosso ser. Porque eu posso querer pedir algo para Deus simplesmente pela uma necessidade física e material, mas não entender que a minha necessidade maior é espiritual. Então, essa parábola nos ensina isso. Mas vocês falaram bem, né? Ele volta, ele faz uma consideração, ele faz uma reflexão, mas o que muda ele, de fato, é o amor do Pai quando o encontra naquele caminho perdido. Entenderam isso Pastor, daí? entendi. Pastor, então, na verdade, o arrependimento dele só acontece depois que ele se encontra com o pai. Exatamente. O arrependimento, a gente poderia dizer, integral, né? Ele volta arrependido porque ele não está querendo morrer de fome, né? Ele quer Ele comer. volta por, pastor, então ele volta por uma necessidade, não porque ele tinha a real certeza do que ele tinha feito, só trouxe a realidade do que ele tinha feito em relação à vergonha, em relação à família, quando ele encontrou com o pai, é isso que o senhor está falando? Muito bem. Quando ele decidiu voltar, foi por uma necessidade, vamos supor, parafraseando com a nossa realidade. Há pessoas, por exemplo, que estão doentes, vamos entender assim. Ah, então eu posso aceitar Jesus porque eu quero ser curada. Fazendo um paralelo. É exatamente isso, é o que acontece. Não porque eu aceito, não porque eu tenho que entender. O que o senhor está querendo dizer para nós é o seguinte: que esse rapaz ele voltou a Deus, ele voltou ao Pai por causa de uma necessidade física. Isso, exatamente, porque ele não Beleza. queria morrer de fome. Ele Ei, Certo. não, pastor, Tá. ele não voltou porque ele amava o seu pai, nem voltou porque ele Entendi. queria, né, ser submisso ao seu Entendi. pai. Ele voltou porque ele tinha o que comer lá no seu pai, né? Entendi. Mas o Entendi. amor do pai, quando encontra ele, aí que causa impacto nele, né? Porque é um amor Entendi. que não levou em consideração o pecado dele, né? Então Entendi. recebeu como Entendi. filho. ei, pastor, vamos lá. Agora o senhor abriu um leque aqui que a gente precisa tratar a situação. Eu tenho um estudo sobre o verdadeiro arrependimento e o senhor sabe que é do nosso colega lá, né? Sim, E uma das questões que ele trata lá sobre a mudança de mente e deixa transparecer, por isso que eu respondi que era o comportamento do rapaz, é a ênfase no versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. No caso ali, ele só teve uma consciência, não teve ainda o verdadeiro sentimento, é isso? exatamente. Mas ele está movido ali por uma questão de sobrevivência, entendeu? Uma É necessidade, né, pastor? uma necessidade, exatamente, né? Olha, por exemplo, quando a gente está numa situação em que nos falta alguma coisa essencial, a gente vai correr atrás disso, porque é sobrevivência. A gente está preparado para lutar pela sobrevivência. E ele volta pela sobrevivência, não porque ele amava o seu pai. Tanto que, quando ele vai, ele não quer nem saber do seu pai, né? E a ênfase está exatamente no amor de Deus nessa parábola, e não na reação do filho. Porque o filho não podia, né, se arrepender verdadeiramente, sem que ele conhecesse o amor do pai verdadeiro. O amor verdadeiro que o pai manifesta a ele, né? Isso que causa impacto. Mas ele tem, a gente vê isso muito claramente, ele tem
uma reflexão. Ele tem lá uma análise, ele faz uma análise, ele pensa, né, eu vou voltar para o meu pai, porque lá tem o que comer. Tanto que ele tem uma consideração com a consideração, eu não posso ser mais ser filho dele, porque eu já fiz o que fiz. Eu quero ser um trabalhador apenas, né? Então ele volta por conta disso. Mas o arrependimento verdadeiro, ele até começa, né, com essa reflexão nele. Mas o arrependimento verdadeiro que ocorre nele é quando ele encontra esse amor verdadeiro do seu pai. Bem, pastor. Entenderam? Entendi agora, de maneiras que, então, no ponto, quando eles fazem uma abrangência, está equivocado em tentar transferir que a parte sentimental dele fosse junta com a parte consciente. Na verdade, não, ele só teve a consciência, mas o verdadeiro sentimento só aconteceu quando o pai encontrou ele, foi até ele. Isso? Exatamente. Comparado, pastor Médici, com o Judas, né? Judas, Uhum. ele tem uma análise, assim mesmo, eu fiz uma besteira, né? Mas isso não era arrependimento, era remorso. O remorso é um sentimento. Ele não me leva a uma mudança, né? Pastor, Isso é o perdoa. problema. Entendi. Pastor, quando o senhor fala que ele se arrependeu de fato quando ele encontrou o pai dele, isso está descrito implícito ou está descrito explícito no texto? Qual o versículo que o senhor tirou essa interpretação? Para que eu possa entender, eu pensei que o seu raciocínio. Porque quando a gente lê para interpretar, eu preciso saber se isso está implícito. Muito bem, irmã. Aí a gente vê o versículo 20, né? A partir do versículo 20, a gente tem a ação do pai. Até o Certo. versículo 19, a gente tem a reflexão do filho, né? Ele diz, eu vou me levantar, eu estou aqui, né? O versículo 17, caindo em si, ele faz uma reflexão, diz, meus trabalhadores, meu pai tem pão, eu aqui morro de fome. Então, eu vou voltar lá com meu pai, vou dizer que eu pequei, né? Que eu fiz errado, Sim, com sim, tudo sim. aquilo. Aí, a partir do versículo 20, a gente tem a ênfase no pai. Ele diz assim, Certo. levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido, aqui a gente tem, né, ao termo, a compaixão, que é a misericórdia, né, do pai. Uhum. Com misericórdia dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai não deveria fazer isso. Por quê, né? Porque naquela cultura, aqui a gente está entendendo a interpretação da parábola, né? Sim, Naquela senhor, sim. cultura, naquela cultura, quando um filho fazia o que ele fez, ele tinha que ser espancado até Uhum. a morte, né? Porque era um filho rebelde. E a lei diz que o filho rebelde tem que ser castigado pela sua rebeldia. Quando o pai, que aqui na parábola já é um senhor, ele sai da sua casa, né, e corre para abraçar o seu filho, ele está o quê? Assumindo a vergonha do seu filho. Porque o ancião não Certo. podia correr em público. E quando ele o abraça e o beija, ele está protegendo o seu filho do quê? Do espancamento, né? Então, Entendi, certo. o pai prefere assumir a vergonha do filho para que ele fique isento da penalidade. Esse aqui é o amor verdadeiro, o amor altruísta, o amor misericordioso, que não levou em consideração o que o filho fez para o seu pai. Foi, Certo. dar mau testemunho, manchar o nome da família, né? E essa consideração. A partir daqui, você vai perceber que o filho, versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Então, aquilo que ele havia pensado, agora se torna realidade, porque o pai o recebeu no mesmo patamar, como um filho, que não deveria ser recebido, mas ele o recebe. Aí o versículo 22, o pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir, põe um anel no dedo e sandália nos pés. Ele diz, olha, ele é meu filho, põe a roupa que é de filho, põe um anel que é de filho. Ele é meu filho. E se alegra porque encontrou ele com vida. Se alegrou pela volta dele. É exatamente, mas a expressão aqui desse pai é a expressão de Deus para conosco, pecadores. Ele vai ao nosso encontro, nos encontra em nosso pecado, às vezes tem até remorso em nós, né? A gente tem remorso, mas não tem mudança de vida.
Essa mudança ocorre verdadeiramente quando esse amor de Deus que me alcança, porque ele me trata não de acordo com os meus pecados. Eu deveria ser castigado pelos meus pecados, mas ele enviou o seu filho para que eu não sofresse a pena, e ele me alcança com o seu amor. Então, a ênfase da parábola não está nos filhos, mas está na ação do pai, porque o pai representa quem? Ah, tá. Entendi agora. Então, toda a parábola, ela se refere a uma atitude de Deus para conosco. Isso, Exatamente. exatamente, tá. Agora, em relação ao arrependimento do filho, ele tá. Quando você me diz que ele só se arrependeu depois que o pai o encontrou, dá uma característica, está um pouco implícito, porque essa mesma atitude ele teve antes de encontrar com o pai. Então, independentemente da atitude de um filho, o pai tende sempre a nos perdoar. Eu posso fazer essa forma de interpretação. Mas, assim, me perdoe. Mas eu não. Quando eu vou interpretar em relação à atitude do filho, eu não consigo ver uma atitude dele diferente antes e depois. Eu digo assim, palavras. Entendi o que a irmã está Entendeu? falando. Eu consigo entender que essa parábola está dizendo, e concordo com o senhor em relação à atitude de Deus para conosco, de uma ovelha que estava perdida, da moeda, né? Eu entendo o senhor, mas quando se refere ao arrependimento desse filho, fica um pouco implícito, porque eu posso dizer que ele se arrependeu lá, ou ele se arrependeu depois, ou ele nunca se arrependeu, porque, né? A gente não está implícito. Agora, o amor de Deus, independente do pecador, é soberano. Pode ser assim? Sim, a irmã tem uma interpretação correta, mas lembre, ó, por exemplo, né, no versículo 17, nós temos a razão por que ele volta. Que vê, olha aí como Certo. diz, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Por que ele quer voltar? Para não morrer de Porque fome. ele está com fome, uma Exatamente. Ele não necessidade. quer voltar porque ele está arrependido do que ele fez. Ele Correto. quer voltar, a razão porque ele quer voltar para não morrer de fome, ponto. Mas ele Ponto. vai ter que encarar o seu pai. Então ele faz um ensaio daquilo que ele vai dizer para o seu pai, para que o pai recebesse ele como um trabalhador apenas, porque ele sabe que ele fez coisa errada. Mas ele faz um ensaio, tanto que ele diz no versículo 16, né? Eu vou me levantar e aí eu vou dizer para o meu pai assim: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu trabalhador. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele ensaia aquilo que ele ia dizer ao seu pai. Porque lembra que a parábola ela está no contexto judaico. Então os personagens são judeus e eles têm o quê? Um histórico religioso. Eles sabem que o que é certo, o que é errado, entendeu? As considerações deles estão dentro desse aspecto religioso. Então a consideração de um filho judeu é saber que ele fez algo errado, né? Porque ele tem a lei diante dele. Ele faz isso. Mas o arrependimento verdadeiro não acontece até que ele encontra o amor do Pai. Esse que é o ponto da parábola. Porque a parábola tem como ênfase o pai, não o filho. Entendeu? Entendi. Mas a irmã está certa, porque parece isso, né? Que ele se arrepende antes. O que a gente poderia dizer Não, em pastor, relação. a minha única dúvida é da atitude, quando ele fala assim, quando ele decide. Porque eu concordo com o senhor, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, mas eu tô vendo pela uma outra atitude em relação ao verbo que há no capítulo 18. Porque ele decide. E uma vez que o pecador decide, que não é remorso, decidiu, eu decido, que Deus me livre, decido parar de fumar. Decidiu, acabou-se, pronto. Naquele momento, eu não decidi e pronto, e fui atrás do meu pai. É uma decisão dele, um verbo que ele falou que ele ia fazer e fez. Então, naquele momento, não está implícito que ele se perdoou, que ele caiu na realidade e mudou? E, tipo assim, decidiu mudar? Não é uma forma? Entendi, Por irmã. causa do verbo?
Entendi. Mas pense o seguinte, né? Muitas pessoas, ao verem, por exemplo, Jesus fazer as coisas, queriam ir até ele, entendeu? Mas não Certo, queriam até ele para ser um discípulo dele. Mas entendi. queriam porque havia algo que era oferecido. Jesus multiplicava os pães e os peixes. Eu posso voltar nesse sentido com uma motivação errada, que é Entendi, assistir, entendeu? Há motivo. Essa entendi. motivação leva ele a sair, mas não é a motivação Entendi. correta, entendeu? Que Tudo bem, transforma a tá vida bom. da Vamos. pessoa, Tá, tá bom. Entendi. certo? Acho que o nosso tempo está Meu, desliga aqui, o mas tem microfone, 2 amor. minutos. Vamos continuar. Quando terminar, eu vou mandar o link novamente, tá bom? Tá. Só que. Mas Tá. o que eu quero que os irmãos entendam que a parábola ela tem um centro, entendeu? E aqui nessa Não. parábola de Lucas, a ênfase não está na moeda, não está na ovelha e nem está nos filhos, porque Tá. Tá que entendido. procura representa a Deus. O pastor que procura a ovelha representa a Deus. E o pai que Entendi. procura os filhos representa a Deus. Ok, entendi, pastor, tá ok. Só uma observação rapidinho, pastor. O senhor manda o link e grava a próxima aula, porque o meu marido acabou de chegar, eu vou colocar jantar para ele. Aí a próxima aula a gente continua e até o final da semana eu mando para o senhor o meu texto, tá bom? Tá ok. Tá Tá ok. bom, obrigada, tá certo. Vamos continuar até finalizar. Muito bem. Então vamos seguir aí. O outro gênero literário que nós temos é a poesia. São versos que empregam figuras de linguagem, símbolos, imagens e apela às emoções. Olha aí o Salmo 46, o verso 1, com um exemplo de poesia. Os irmãos, o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, né? O texto está dizendo que Deus é o nosso refúgio, né? E fortaleza. Então ele usa aqui imagens, né? Para representar o quê? Segurança, para representar que Deus tem tudo aquilo que nós precisamos, né? Porque Deus literalmente não é um refúgio e fortaleza, mas ele usa a poesia para apelar, né, aqui a um sentido que é da segurança, do suprimento que nós encontramos em Deus. Então, preciso entender esse gênero literário para fazer a interpretação correta. Pergunta aqui em relação à poesia, tem outros exemplos, né? Na Bíblia são vários exemplos sobre a poesia. A gente tem 5 livros, pelo menos, que tratam, além dos outros, em que há poesia imerso neles. Dúvidas? Não, tranquilo.